Olá, meus irmãos. Boa tarde. Tudo bem com vocês? Que a paz de Jesus se faça para todos nós, principalmente para a nossa humanidade, que se encontra num momento de grandes decisões e de grandes provações. A nossa exposição de hoje vai versar sobre um tema, na verdade, sobre um capítulo denominado A Entrega Pessoal. Esse capítulo está no livro Illuminati, da veneranda Joana de Ângeles, psicografado por nosso grande e querido médium Divaldo Franco. E é interessante esse capítulo e a gente discorrer sobre ele, porque ele fala diretamente acerca de como a maioria de nós somos, de como nós agimos no nosso dia a dia e, consequentemente, na nossa jornada evolutiva ao longo das nossas encarnações. E a veneranda, ela tem uma assertiva bastante contundente, eu diria, forte, no momento em que ela diz as dificuldades, né? Ela fala acerca dos desafios que nós enfrentamos para que a gente faça essa entrega que é pessoal ao trabalho do Evangelho, ao trabalho do Mestre Jesus. A gente observa ao longo do tempo da história da humanidade e mesmo ao longo da história contemporânea principalmente, de que é muito fácil a gente se entregar aos desafios, né, às questões materiais. Nós suplantamos obstáculos em busca de uma melhor posição no emprego, em busca de ser melhor do que o concorrente, ou no jogo esportivo de ganhar uma medalha, ou de conquistar aquele bem, aquela casa, aquele carro, ou de ter uma vida tranquila em relação às riquezas, né, às moedas. E a gente vê, meus irmãos, que nós nos mobilizamos. Como diz o ditado, nós movemos mundos e fundos para que aquilo se concretize. E aí estudamos com afinco, viramos noite, deixamos de lado a convivência familiar ou dos amigos em busca dessa melhoria das condições materiais. Mas, quando a gente trata das verdadeiras questões da nossa vida, que é a entrega, né, a busca e, além da busca, o encontrar essas questões espirituais, a gente nota que existe uma certa morosidade, né? Existe um certo melindre até de nós, enquanto seres encarnados no mundo de provas e expiações, fazermos valer a busca dessa necessidade. Talvez porque para muitos de nós seja algo que não é ainda tangível, que não se possa tocar, que não se possa pegar. Mas, para nós espiritistas, para nós que já temos consciência e convicção da vida após a morte, a gente observa que esse é o verdadeiro bem. Essa é a verdadeira, é o verdadeiro caminho ao qual nós devemos nos entregar. E por que essa entrega é pessoal? Porque, primeiro, nós como indivíduos temos que aceitar, temos que nos entregar à revelação, aos ensinamentos do Mestre Jesus, para depois, em cima dos nossos atos, ações e atitudes que vão decorrer dos nossos pensamentos, no meio social em que a gente convive, os outros em nossa volta, no nosso entorno, eles vão perceber as nossas mudanças, sem imposições, sem desregramentos, sem querer ser melhor do que ninguém. Então, essa entrega é pessoal, mas no fundo, com um objetivo de ser uma entrega da humanidade para com os ensinamentos de Deus.
E essa entrega pessoal, quando ela vai para a convicção religiosa, como diz a veneranda no capítulo, ela toma contornos, vamos dizer assim, de euforia e logo após de desânimo, né? Então, se a gente for observar em relação aos preceitos cristãos, né, em relação aos ensinamentos de Jesus, o candidato que se arvora pelo ensinamento, né, pela revelação, pela terceira revelação, pela doutrina do Consolador, o nosso Espiritismo, ele é tomado de euforia, de ânimo quando tem acesso aos conhecimentos. Quando ele começa a entender, ainda que primariamente, de como são os objetivos da vida. Qual o sentido? Como se processa? E quão lógica, né, é essa justiça divina, Deus, que é soberanamente justo e bom, atua sobre nós. E aí, meus irmãos, a gente observa que essa euforia, ela é sentida. Quantas vezes a gente vê na casa espírita aquele irmão que começa, né, que desenvolve um ardoroso trabalho inicial, né, aquele gás, né, que começa no trabalho, e adiante a um esmorecimento, adiante a um desânimo, em que ele passa a questionar, ou muitas vezes essa leniência leva a ficar paralisado, naquele estado que a gente fala de torpor. E aí a veneranda nos fala que, falando de cristão, como eu já disse na casa espírita, isso ocorre e muito com o espiritismo, com os aprendizes do evangelho, todos nós que os somos. Porque a gente precisa entender de que essa entrega pessoal, ela diz respeito a nós. Ela não pode ser terceirizada. E como estamos num mundo de provas e expiações, provações, expiações vão nos ser colocadas, vão ser obstáculos diante de nós para que mostremos, para que demonstremos a nosso Mestre Jesus, a Deus nosso Pai, de que absorvemos os ensinamentos e estamos dispostos a nos entregar sinceramente. Mas, muitas vezes, com esse desânimo, a gente vê o quê? A gente vê aqueles que fogem, literalmente, do serviço. A gente vai observar aqueles em que o desânimo os abate. Aqueles que começam a não querer assumir as responsabilidades. A gente vê muitos de nossos irmãos que começam a questionar acerca de como é que se desenvolvem as atividades. Outros que começam a tratar, né, a tecer severas críticas junto aos companheiros, que nada demais tecer críticas, desde que elas sejam versadas para a melhoria. E que seja, como Jesus disse, chama o teu amigo em particular. E quantas vezes a gente vê isso sendo publicizado? Quantas vezes a gente vê a nossa doutrina espírita ser achincalhada por meras questões e dissensões pessoais, de egos, de orgulhos, né? Do egoísmo exacerbado. Logo ele, o egoísmo, que se constitui o nosso objetivo de destruição. Aliás, eu costumo dizer que é a única coisa que a doutrina espírita prega para ser destruído, aniquilado, que é o egoísmo. E isso a gente vê muito na casa espírita. A gente vê de que esse companheiro, ele por não querer absorver essa responsabilidade, ele questiona tudo e a todos como se tivesse sendo um sacrifício para ele, ou que ele já se ache melhor do que todos. Imagina, todos somos filhos de Deus, num mundo de provas e expiações, cada um com suas imperfeições para serem tratadas. E essa atitude de querer justificar a não entrega pessoal, ela mascara, na verdade, o seu ego inflamado, né? Ela mascara, na verdade, a fuga
de uma responsabilidade. Porque, se a gente for observar, ninguém é uma ilha, meus irmãos. Não há ninguém, como a veneranda, várias e várias obras, ela repete isso. Não há ninguém no planeta Terra que seja indene, que seja isolado, ou perdão, que seja isento de sofrimentos. Até porque ela nos diz que o candidato a cristão, né, ou melhor, que o cristão que não tem sofrimento, que não tem aflição, ele é apenas um candidato, né? Ela cita isso numa outra obra, o Entrega-te a Deus. E aí a gente começa a perceber de que nessa disputa, nessa de que quem é melhor, por conta de eu querer mascarar a minha incapacidade momentânea ou a minha não aceitação de transformação moral, eu começo muitas vezes a achar, né, é o começo de achar de que somos melhores do que os outros, de que mereceríamos um cargo melhor na instituição cristã da qual participamos, ou de que não estamos sendo bem aproveitados para a nossa capacidade intelectiva. Sabendo ele, porque a obra, o Pentateuco kardeciano nos ensina isso, de que a verdadeira aristocracia, a verdadeira hierarquia, como diz a nossa irmã Joana de Ângeles, ela é a moral e a espiritual. E ainda mais, essa envergadura moral que alguns venham a ter, quanto mais superior e mais elevada ela é, mais esse nosso companheiro que a detém, ele serve a Deus. Ele serve e confia. Ele porfia no bem. Porque como é que servimos a Deus? Eu sempre faço essa pergunta. Como é que a gente se submete aos desígnios divinos? Trabalhando no bem. É isso que Deus quer de nós. Deus quer que nós sejamos proativos no bem, que pratiquemos a caridade efetivamente. E essa entrega a Deus, ela tem que partir de dentro de nós e vencer as nossas máscaras, vencermos as nossas sombras, para sairmos daquilo que se chama noite escura da alma. É aquela diferença que existe entre a gente querer alçar os ensinamentos de Jesus, seguir os ensinamentos de Jesus, mas a condição em que nos encontramos, isso mostra, ou melhor, isso nos revela um grande abismo, é uma diferença. É um abismo a ser saltado, é um abismo a ser transpassado. E muitas vezes a gente acha que não consegue. E adiante, depois de termos logrado êxito, veremos que tudo é uma questão de confiança, de sabermos que sempre podemos mais. E aí, meus irmãos, essa fascinação inicial pelo trabalho de Deus nosso Pai, com esse desânimo, que muitas vezes é natural, porque isso gera uma mudança de conduta, né? Essa nossa transformação moral, muitas vezes, Joana de Ângeles fala isso, eu já vi também trecho, em algum livro de Emmanuel, ele também nos dizendo de que a maior parte das vezes as nossas aflições, os nossos sofrimentos, eles ocorrem mais pela resistência, pela rebeldia que nós temos às transformações, do que pela própria transformação em si. A gente desprende mais energia, se consome mais para tentar resistir ao irresistível, do que aceitando, se entregando pessoalmente e seguindo o caminho do bem. Talvez porque muitos achem, até mesmo o público leigo assim o pense, de que o entregar-se a Jesus é virar, como dizia antigamente, um coroinha, né? É virar uma pessoa fora da caixa, fora do mundo. E não é isso. Não é isso. O objetivo nosso é justamente, fazendo essa transformação moral, nos elevando
nós levarmos a toda a sociedade em que a gente convive essas transformações para melhor, para que todos alcancem essa virtuosidade, para que todos consigam vencer os seus conflitos, as suas aflições. Porque o nosso Mestre Jesus falou claramente que ele veio para que ele veio nos dizer que nós devíamos seguir, que ele era o caminho, a verdade e a vida. E mais, ele nos disse que ele estava aqui, ele veio aqui para que a gente tivesse paz, para que a gente tivesse paz nele. E ele acrescenta, ele não nos mentiu. Eu vim para que tenhais paz em mim. No mundo tereis aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. Então o Mestre Jesus, ele não ocultou de nós a verdade. Tanto assim que ele se predispôs. Ele que já era uma entrega total a Deus, ele disse que podíamos nos lastrear, que podíamos, ele que é o nosso modelo e guia, segui-lo, porque ele venceu o mundo. Ora, se ele venceu o mundo, então vamos procurar saber por quais caminhos ele venceu. Vamos segui-lo. Ele vai marchando à frente e nós vamos atrás seguindo, sem desfalecer, sem desânimo. Como dizia o apóstolo, como disse o apóstolo Paulo, a gente vai quedar, vai, mas a gente vai se levantar com as mãos trêmulas e os joelhos desconjuntados e seguir adiante. Então, o nosso objetivo, meus irmãos, mais do que nunca, é a gente conseguir se vencer. Porque esse desânimo, ele decorre muito naturalmente de anos e anos em nossas vidas transatas, em nossas vidas passadas, que erramos, que cometemos os nossos equívocos e que agora nós devemos superá-los, nós devemos repará-los. É a tônica da nossa exposição. A gente precisa reparar os nossos erros passados. A gente precisa internalizar o maior mandamento: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Como o apóstolo Paulo nos disse, que ele dizia que não era mais o Cristo que vivia nele, não era mais ele que vivia nele, e sim o Cristo que vivia nele. Foram tantos erros, tantos equívocos, tantos desencorajamentos, tantas punições durante a vida do apóstolo Paulo, e ao final ele consegue entender de que o Cristo vivendo nele, ele supera qualquer coisa. Pode vir, pode chegar, qualquer que sejam as tribulações, que eu saberei como enfrentá-las. É isso, meus irmãos, que a entrega pessoal nos faz. Ela nos faz mais fortes. Ela nos mostra, sem abandonar o mundo, que podemos viver no mundo sem ser do mundo. Vamos buscar nos melhorar, vamos estudar, vamos ter conforto, vamos ter uma família, vamos ter a posse ou o empréstimo que Deus nos dá dos nossos bens, casa, carro, o que quer que seja. Mas isso não é o essencial. Não é isso que importa para verdadeiramente sermos felizes. O mundo não acaba após a morte. Então a gente precisa internalizar de que o viver no mundo sem ser do mundo é algo perfeitamente factível. Mas as provações, sim, essas vão aparecer. E uma a uma, tenho certeza disso, nós vamos superá-las. O desânimo não deve se alojar dentro de nós. Ele é um veneno, como disse Joana de Ângeles, salvo engano no livro Episódios Diários, pestilento, é um tóxico, que devagarzinho ele vai nos atormentando.
Nós não devemos deixar vencer por esse desânimo que só nos faz atrasar a caminhada. E aí, muitas vezes, quando a gente fala de viver no mundo sem ser no mundo, a gente faz uma relação com aquela passagem do Evangelho, quando Jesus nos diz que a gente não pode servir a Deus e a Mamon. Ou a gente serve a Deus, ou a gente serve a Mamon, as questões do mundo, as riquezas do mundo, representada, né, por esse ser, por essa criação do homem. A gente começa a entender de que a gente tem que aceitar as questões espirituais por essas serem as questões verdadeiras. E como é que a gente, Wagner, faz isso? Como é que a gente pode conseguir internalizar isso dentro de nós? Qual é o grande trunfo, a grande carta na manga que nós temos, que Deus nos dá? Porque temos a misericórdia divina ao nosso lado, 100% presente, a cada segundo, a cada dia, durante toda a nossa vida. E não somente essa vida, quando eu falo. Nosso conjunto de vidas, de encarnações. O que é que nós podemos fazer? Isso chama-se oração. Meus irmãos, existem muitos que, por um entendimento contrário, eles acham que pode vencer o mundo, eles acham que pode se entregar pessoalmente, fazer essa entrega a Deus, se isolando do mundo. E como eu disse, a gente tem que viver no mundo sem ser no mundo. Não é fugindo para o mosteiro no alto das montanhas, não é se isolando, se enclausurando, né, num sótão, numa casa, para viver de orações e cânticos que nós vamos crescer. Como diz a antropologia, nós somos seres gregários. Nós devemos viver em sociedade. Então a gente não consegue, se isolando, repito, a gente não consegue vivenciar tudo aquilo que Deus nos dá. A cada dia que o sol nasce e brilha para todos, é uma nova experiência. E a oração é o combustível que nós precisamos para vencer essas horas de desânimo, para vencer essas horas de cansaço, para vencermos muitas vezes as horas em que nos encontramos nas trevas. Nas nossas noites escuras, que não são poucas, a prece vem como uma centelha, como uma luz que nunca se apaga, para iluminar os nossos caminhos e mostrar a direção do Mestre Jesus. Então, orando é que nós nos libertamos. Essa encruzilhada que nós vamos chegar na vida, diante do nosso entendimento, meus irmãos, de que nessa encruzilhada que fatalmente todos nós vamos chegando, nessa bifurcação, né? Que, de qual caminho seguir, a gente, para fazer essa escolha, a gente tem que estar preparado para a resposta sair de bate-pronto. Jesus. Quem você prefere? Jesus ou o mundo? E a gente saber que a resposta, Jesus, é a única resposta que deve ser dada. Mas que demos-la de maneira sincera. Porque senão estaremos fadados ao fracasso nessa jornada. E aí iniciaremos uma nova jornada, partindo de determinados pontos de erros que fizemos para tentar lograr êxito numa próxima. Então, aproveitemos a nossa vida. Aproveitemos os fatos que acontecem conosco para tentar relacionar conosco mesmo de como podemos vencer. Por que acontecem esses fatos em nossa vida? Por que isso só acontece comigo? Por que aquilo acontece com aquela pessoa? Por que a pandemia está atingindo o mundo? A todos, ricos, pobres, de qualquer raça, de qualquer cor, de qualquer etnia, de qualquer opção sexual.
Por que a pandemia atinge a todos? Então, de tudo na vida, meus irmãos, das coisas boas e das coisas que nós consideramos ruins, a gente tira uma lição e a gente se sai melhor. A gente se sai melhor, se eleva moralmente e numa nova situação a gente passa indene a ela, porque nós já vencemos aquela situação. Como o nosso Mestre Jesus nos disse, ele venceu o mundo. Então, o caminho da nossa libertação é a prática do bem, é a caridade. Fora da caridade não há salvação. A gente precisa entender de que dificuldades vão existir, obstáculos vão aparecer, mas que nós podemos efetivamente superá-las. Eu sei que é difícil, eu sei que muitas vezes é desanimador a situação pela qual passamos, mas ponham, meus irmãos, na consciência de que tudo passa. Tudo passa. Fugir não é a solução. Sair de cena antes do tempo, suicídio, não é a solução. A solução, muitas vezes, é simplesmente silenciarmos e aceitarmos, não passivamente, resignadamente, a situação. É procurar entender o porquê ela ocorre e sabermos que se estamos passando é porque necessitamos. Então, para finalizar, essa entrega que a gente deve fazer, essa entrega em que a gente, todo dia quando acordamos, um pouquinho de nós é entregue a Jesus, é entregue a Deus, nosso Pai, ela se tornará uma entrega, uma embalagem, vamos dizer assim, completa, no momento em que nós nos vencermos, no momento em que, através da nossa autoiluminação, do nosso autoconhecimento, a gente saber que nos entregamos completamente ao Senhor e sabemos que fazemos parte da seara dele, de que estamos aptos, que somos trabalhadores do bem. E que, independente de qual seja a função que a gente venha desenvolver nessa grande seara de Deus, nosso Pai, nós somos únicos, nós somos especiais para Deus, porque sabemos de que sem nós, sem um de nós, o trabalho dele não estará completo. Por quê? Porque Deus é perfeição. Porque Deus é soberanamente justo e bom. Então, nenhuma ovelha ficará desgarrada. 99 estão no pasto, mas aquela que se desgarrou, ele vai empreender esforços. Ele vai atrás para recuperá-la. Então, como ovelhas que somos, como trabalhadores da seara de Deus, vamos promover o bem, vamos procurar se envolver na lã do Cordeiro de Deus, nos agasalhar nela e sabermos que o único caminho é o caminho do amor. Fiquemos em paz, agradeço a atenção, uma boa tarde para vocês.